Fala pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a correção da REC 1 de Física da segunda série do ano de 2025 do Colégio Darwin, Sistema Farias Brito já. Se você assistiu o vídeo e curtir o trabalho, né, dá uma curtida aí no nosso, dá um like aí para nós. É, Vamos lá. Espelhos. Essa é uma época que a prova estava toda misturada. Então, está escrito assim: o esquema abaixo representa um homem de frente a um espelho plano S, vertical e de costas para uma árvore P de altura de 4 metros. Qual deverá ser o comprimento mínimo do espelho para que o homem possa ver nele a imagem completa da árvore? Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é você imaginar que o homem está vendo a árvore através do espelho. Então, ou você coloca o homem espelhado, ou você coloca a árvore espelhada. Um dos dois tem que ser espelhado. Então, eu costumo pegar o olho do homem, tá aqui, e colocar na mesma distância do espelho aqui, olhinha. Aí você pega essa distância aqui e duplica, né? Porque aqui você tem 2 metros. Dessa maneira, eu consigo descobrir o tamanho da árvore fazendo essa projeção aqui, ó, do topo da árvore e do pé da árvore. Mais ou menos assim. Então, qual que é o tamanho que eu tenho que ter do espelho? Eu tenho que ter essa alturinha aqui, ó. Vou chamar de Dzinho. Vou chamar de X, sei lá. Então, aqui eu vou ter esse tamanho de espelho para calcular. E esse tamanhão de árvore para calcular. Vou chamar isso aqui de X. Calcular esse X. Então, você faz uma semelhança de triângulo. Tem o triângulo pequenininho, onde x é a base e a altura é 2, e ele está inserido, ele está inscrito dentro do triângulo grandão, onde a base zona é 4,0 e a altura zona tem que somar um 4 mais um 2 mais um 2. Então, o x é igual a 2 vezes o 4 dividido por 8, que dá 1 metro de espelho, tá bom? Então essa aí era a primeira questão dessa prova. Essa questão número 2, ela ficou dividida aqui, né? Essa questão número 2, ela pede 2 pontos para desenhar as imagens em cada espelho. Eu falei para vocês lembrarem de dois raios notáveis: paralelo foco e foco paralelo. Paralelo, foco e foco paralelo. E você pode colocar um outro que é vértice simétrico a vértice. Lembrando que nós estamos falando de espelhos esféricos. Então, eu vou tentar desenhar aqui com vocês. Vou usar uma caneta um pouco mais fina, porque o traço fica muito grosseiro. A caneta é muito grossa. Então, vamos fazer um raio saindo do topo do nosso objeto, que é uma seta, como se fosse uma vela. Esse raio ele vai paralelo. Vamos posicionar ele aqui bonitinho, em cima da linha, e bate no espelho. Quando ele vai paralelo, ele volta pelo foco. Bateu aqui, aí, foco. Vamos pegar uma outra cor. Esse é o paralelo foco. Agora eu vou fazer o foco paralelo. O foco paralelo. Esse local onde teve o cruzamento formou a imagem. Deixa eu pegar uma caneta boa aqui. Aqui formou a imagem.
Então, nos esquemas, tal, 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 representado o seguinte, construa geometricamente claramente a imagem que representa os seguintes esquemas e só. Ah, e classifique. Então, o que que eu tenho que classificar a imagem? É uma imagem. Primeiro, é uma imagem real porque ela é produzida por linhas contínuas, né? É uma imagem real porque só ela é feita por linhas contínuas e toda imagem real é projetável. Ela é uma imagem real, ela é invertida porque o objeto é para cima e ela é para baixo. E ela é menor, porque o objeto ele usa duas linhas e a imagem um pouquinho mais do que uma linha. Menor. É isso. Vamos fazer a segunda também para ganhar outro ponto. Vamos pegar a caneta vermelha e a caneta. é, hum, Pegar esse verde aqui, verde. Então, na caneta verde, vou fazer o raio paralelo. O grande essa reta aqui. Mas que coisa, nunca fica reto. Que briga. Ai, computador ajuda. É, ficou mais ou menos. É, que horror! Se meus alunos não vão entender nunca. Cadê o mouse aqui? Tá mais ou menos. Agora eu vou passar pelo foco. Aqui. Tá bom, sim, pelo foco. Só que agora não dá para fazer o foco paralelo porque a reta está em cima do foco. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer vértice simétrico a vértice. Se eu fizer vértice simétrico a vértice, eu tenho uma seta de duas quadradinhas, eu tenho que passar aqui, ó, nesse ponto aqui. Dois quadradinhos para baixo para ter simetria. Então, nesse sentido, eu vou pegar do ponto da seta até o vértice e vou pegar do vértice até a simetria ali embaixo. E se você perceber, as retas vão ficar paralelas. Elas não se cruzam. Isso chama imagem imprópria. Imagem imprópria. Isso valia um ponto cada. Exercício 3. Uma bandeira do Brasil é estendida aberta no quarto escuro. Um estudante aponta para ela um feixe de laser de argônio de baixa intensidade similar aos vistos em alguns tratamentos odontológicos. Considere a seguinte enumeração de algumas regiões da bandeira. Um é a parte verde, dois a parte amarela, três a parte azul. Sabendo que o feixe de laser da cor é azul, então imagina que isso aqui é se ele iluminasse com luz branca e ele agora ilumina com luz azul. Com luz azul, ele vai ver o verde preto, ele vai ver o amarelo preto e o azul azul. Então, sabendo que o feixe de laser com luz azul assinala a alternativa das partes da bandeira que irão absorver o azul. A parte que irá absorver o azul é a um e a 2. 1 e 2. 1 e 2 irá absorver o azul. Alternativa C, né? Porque são cores diferentes do azul. Exercício 4. Um pêndulo elétrico de comprimento L e massa M está eletrizado com carga Q, é repelido por outra carga Q, fixa no ponto A. A figura mostra a posição de equilíbrio do pêndulo. Considere que a carga Q vale 6 microcúmulos e adote a aceleração da gravidade igual a 10
e a constante eletrostática no vácuo de 9 vezes 10 a nona. Determine a força de repulsão entre as duas cargas. Pessoal, isso aqui é lei de Coulomb. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb faz assim: a força é igual à constante eletrostática, a primeira carga, a segunda carga, dividido por distância entre as cargas ao quadrado. E essa aqui é a distância entre as cargas. Então, o que eu estou perguntando aqui, a força é igual a 9 vezes 10 elevado a nona vezes. A primeira carga é 6 vezes 10 a menos 6 vezes 6, porque as cargas são iguais, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, e a distância é 0,3 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. 36, 6 vezes 10 a menos 9 vezes 6 vezes 10 a menos 9. Isso aqui é 36 vezes 10 a menos 18. Porque os números você multiplica e os expoentes você soma. Só que eu também tenho um 10 a menos 9. Então você faz 10 a menos 18 mais 9. Isso aqui dá um 10 elevado a menos 9. E vai ficar assim. 9 vezes 36 vezes 10 a menos 9 dividido por 0,09. Aí eu posso simplificar este 9 com este 9 que fica o número 1. Isso é 10 a menos 2. Então a força ficou igual a 36. Fica 36 vezes 10 a menos 9 dividido por 0,01, que é igual a 3.600 vezes 10 a menos 9, que passando a vírgula lá para frente fica 3,6 vezes 10 a menos 6 newtons. É isso aqui. Essa é a resposta. Tá bom? Aplicação pura da lei de Coulomb, uma matemática aí para você se exercitar. Calcule o valor da massa m da carga do pêndulo para que se mantenha em equilíbrio. Então, o que que acontece? Aqui você tem a bolinha pendurada no fio. Ela tem um certo peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu tenho uma força para a esquerda, que é essa força eletrostática. Essa tração tem uma componente horizontal, que depende desse ângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo θ. Então, essa tração aqui é uma tração vezes o cosseno de θ. Mas também tem a parte que anula o peso. Então, aqui eu tenho uma tração vezes o seno de θ. Então, para horizontal e para vertical. Para resolver a questão, eu tenho que achar o peso. Então, a massa vezes a gravidade é igual ao T vezes o cosseno, não, o tesseno. Tesseno θ. Tesseno θ. Deixa eu ver aqui. Tesseno θ. Estava falando aqui que o peso que está para baixo tem que cancelar com o tesseno θ que está para cima. Mas para achar o T seno θ, tem que alinhar na horizontal. Eu tenho que falar que o T cosseno θ é igual à força F. Para você não ficar se matando calculando uma coisa pela outra, eu vou dividir uma equação na outra. Então eu vou pegar o mg e o T vezes o seno θ e vou dividir pelo T cosseno θ. Do outro lado eu coloco a força F. Aqui você corta a tração e seno sobre cosseno vira tangente. Então, a massa vezes 10 sobre
3,6 vezes 10 a menos 6 é igual a tangente de θ. E o tangente de θ, tangente do ângulo, θ, é cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto é 0,4, o adjacente é 0,3. Isso aqui fica 4 terços. Então, substituindo aqui, terminando, eu fico que a massa é igual. No lugar da tangente, eu coloco 4 terços, multiplica por 3,6 vezes 10 a menos 6 e divide por 10. Então, a massa é. Se você pegar e dividir por 3, isso aqui dá 1,2. 1,2. 1,2 vezes 4 é 4,8. 4,8. 10 a menos 6 dividido por 10 é 10 a menos 7. 10 a menos 7 quilogramas. A massa dá 4,8 vezes 10 a menos 7 quilogramas. Muito bem, muito bem. Exercício 5. Duas esferas idênticas A e B, feitas de material condutor, apresentam as cargas mais 3Q e menos 5Q e são colocadas em contato. Após o equilíbrio, a esfera A é colocada em contato com outra esfera idêntica a C, a qual possui carga elétrica de 3 coulombs. Assinale a alternativa que contém o valor da carga elétrica final da esfera A. Então, o primeiro passo, você pegou uma esfera A e B com a carga mais 3. E olha que a caneta tá de malcriação comigo. Então, como eu estava falando, a carga de A é mais 3 Q e a de B é menos 5 Q. A gente encosta, aí você soma. Então dá menos 2 Q. Quando você separa, você divide por 2. Então quer dizer que ficou menos 1 Q em cada esfera, em A e em B, depois do primeiro contato. São colocados em contato. Após o equilíbrio, A é colocada em contato com outra esfera idêntica a C. Então, A e C. Ela vem com menos 1 de carga e a C tem 3 de carga. Você soma, menos 1 mais 3 dá 2Q e divide por 2. Isso aqui dá Q. Então, a resposta é mais 1Q. Mais 1Q é letra C. Tá bom? Beleza. Vamos para o último exercício. Exercício fala assim: na figura, o campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q1 de 1 microcoulomb no meio do vácuo, cuja constante elétrica é tal. Faça o que se pede. Na figura, o campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q de 1 microcoulomb e o meio é o vácuo, cuja constante é 9 vezes a nona. Faça o que se pede. Determine a intensidade, direção e sentido do vetor do campo elétrico no ponto P2 na figura. Pessoal, como ele fala aqui que não fala nada de negativo, a gente considera que a carga é positiva. Quando você tem uma carga positiva, o campo elétrico é espalhando. Então, chega aqui no ponto P, o campo elétrico vai ser para cá. O campo elétrico no ponto P2. Como é que se calcula esse campo elétrico? Indicando na figura, seria isso aí. Indicando na figura, já indiquei. Determine a intensidade agora. É igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, tinha que fazer o desenho do vetor de campo elétrico, no ponto P, e tinha que fazer a conta. Aqui você tem a distância, tem que ser em metros, 0,1 metros. Então, o campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevados à nona, vezes a carga, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 0,1 ao quadrado. Então, o campo elétrico é igual. O 9 vezes 1 é 9, e o 10 a menos 6 com 10 a nona fica 10 a terceira. Então, fica 9 vezes 10 elevados à terceira. 0,1 ao quadrado é 0,01, o que dá 900 vezes 10 à terceira newtons por
Coulomb, que pode ser traduzido em 9 ou 0,9 newtons por Coulomb. Então, uma coisa ou outra, tá bom? Qual será a intensidade da força elétrica que atua sobre uma carga de 10 a menos 7 coulombs quando colocada no ponto P? Força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, força elétrica é igual a carga 10 a menos 7 vezes 0,9. Então, a força fica igual a 9 vezes 10 elevados a menos 8 newtons. Esse é o valor da força de uma carga colocada aqui, ó. O cara coloca uma carga, ela multiplica pelo campo, surge uma força. É isso, tá bom? Espero que estejam aprovados, espero que tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, procure o Núcleo de Estudos, curta o nosso trabalho e fui. Tchau e até.